Em 1612, Copenhague, Tokugawa Ieyasu, o maior senhor feudal que unificou praticamente todo o Japão após a Batalha de Sekigahara, ele promulgou uma lei de proibição de religiões. E em 1619, ele promulgou uma lei de proibição do cristianismo no Japão. Logo depois da promulgação dessa lei, houve a caçada, a perseguição aos cristãos no Japão antigo. Houve mortes, houve execuções, houve torturas, martírios, 24 santos portugueses e espanhóis, e toda uma perseguição que durou anos. Assim que os cristãos japoneses só acharam um remédio, um único jeito de poderem professar a fé deles no cristianismo: se esconderem. É a origem do Kakure Christian, os cristãos ocultos do Japão, que existem até hoje rezando escondidos, fazendo orashio, oração, né? Orashio, escondidos em porões. Só que no sul do Japão, na região da província de Kagoshima, existe a ilha Ka, uma ilha que não deram nome por questão de privacidade, que eu estava comentando ontem na live de ontem, onde existem 20 casas, 20 famílias que professam uma variante desse Kakure Christian, de cristãos ocultos. Uma variação de religião, considerado chamada de seita, a chamada Kurosou, Kurokyo, a religião negra. Ela é mini, viu? Dizem que tem, nessa aldeia, nessa ilhazinha, dizem que tem 80 habitantes. E menos da metade ainda professam essa estranha seita, que é totalmente hermética. Kurosou, Kurokyo. Até aqui se sabe que existem. E derivam, certo, do cristianismo. Esse Kuro, viu? Na verdade não é negro, na verdade é cruz. E deriva todo do cristianismo. Ok, o problema que eu penso é que na década de 60, um japonês, agora me fugiu o nome dele, escreveu um livro dizendo que eles praticavam rituais diferentes, os rituais deles. É sobre isso o lado B da história. E lamentavelmente é especulação, porque faltam fontes. Tem uma fonte só de um livro só e meio que mais nada. Os membros dessa seita praticariam canibalismo ritualístico, né? Comer carne humana, beber sangue humano. Segundo esse livro, e segundo os poucos rumores que existem, quando um fiel estava prestes a morrer, ele era levado até o Sakaya, o altar, onde ainda vivo tiravam um pouco do sangue dele e os fiéis bebiam esse sangue. E logo após a morte desse fiel, esses fiéis se reuniam, abririam o tórax desse fiel morto, tirariam o fígado para fora, separariam em partes e comeriam o fígado daquele ente morto. Um ritual, à primeira vista, bárbaro, que não há uma prova, uma evidência de que realmente seja levado a cabo. É só rumor, viu? É só especulação, infelizmente, né? E eu ainda vou procurar, se eu achar alguma evidência, alguma testemunha, eu trago de novo esse assunto. O fato é, Copenhague, é que existem várias seitas no Japão, mais de 3.000 seitas e religiões que são bem herméticas. Por que comer o fígado e por que beber o sangue? O fato é que não se sabe muito bem por quê. É tão hermético que só essas informações que foram parar nesse livro, desse autor que me fugiu o nome dele. Depois eu trago o link, deixa na descrição se eu achar o livro dele, tá? E o fato é que gerou essa lenda urbana de que os fiéis dessa seita, essa Kurokyo, Kurosou, devorariam o fígado da vítima e beberiam o sangue antes de morrer. Lembra, né? Lembra de forma distante: este é meu corpo, este é meu sangue. O fato de beber o vinho, comer o pão, que é o corpo de Cristo, sangue de Cristo. Lembra, mas de forma muito distante e distorcida. Enfim, esse tipo de assunto lá do B, de, como se diz, fushu, kishu, hábito estranho, costume estranho, o Japão está coalhado
Muitos hábitos estranhos estão perdidos, ou seja, estão abolidos. Alguns são mantidos até hoje, como por exemplo o casamento de bonecos. Um deles eu mostrei, que é o Mukasari Ema, casamento de desenhos entre um morto, certo, e um desenho. E ainda é mantido até hoje o casamento de bonecas, um morto mais uma boneca. Entende? Esse tipo de costume ainda está vivo no Japão, ainda é levado a cabo. No caso dessas religiões aqui, seitas, ainda tem uma que outra para a gente conferir. E como eu estava dizendo, se eu achar mais informações sobre essa Kurosou Kurokyo, eu trago para a gente dar uma conferida. Kurosou Kurokyo é normalmente, popularmente traduzido no Japão como seita negra, religião negra. E até parece que os poucos membros dessa facção religiosa aceitam serem chamados assim. Só que a origem do nome é Kurosu, Kurosu Kyo, religião da cruz. Kurosu, né? É cross, C-R-O-S-S, cross, igreja, cruz em inglês. E teria vindo daí o nome Kurosou Kurokyo. Os japoneses, sabe, se abocanharam, não existe uma seita assim. Os japoneses, nossa, tem que ver a internet japonesa como é que tá com essa história, Copinches. Um site publicou com uma testemunha que não deram um nome, que não vale muito, né? Não pesa muito. Porque é o seguinte, um site foi lá e entrevistou um senhor de bastante idade, um senhor de 60 e poucos anos, que disse que participou de um desses rituais. Só que não pode dar o nome verdadeiro dessa testemunha. Aí, poxa, se não dá o nome verdadeiro, qualquer um pode inventar uma história assim, certo? Se não fosse por uma referência em livro. Tem uma referência em livro. Bom, aí já é um pouco diferente. Pelo menos temos uma referência em livro e uma suposta testemunha que teria visto isso. Só colocaram isso em um único blog e queimou, gente. Só que no YouTube eu encontrei 40 vídeos tratando desse tema. Pena que nenhum desses vídeos é em voz. Essas imagens que vocês acabaram de ver, que eu pensei, é um desses vídeos. É uma música tocando e as letrinhas aparecendo. Os japoneses não sabem fazer YouTube, gente. Cara, sem voz nenhuma, é só a musiquinha tocando e as letrinhas. Tipo, lê aí na tela. Ai, mano. Mais de 40 vídeos sobre esse tema, sobre essa mesma história da Kurosou Kurokyo, a religião negra, a seita negra do Japão. Só o que eu queria era um cantinho, um lugarzinho pequenininho para poder contar essas histórias. Só que a censura, o tabu, sabe? A quinta série, o tabu, tem tabu. Tem coisas que não dá para contar porque as pessoas se chocam, sabe? Elas ficam mordidas, ficam revoltadas, sabe? E eu precisava muito de um lugarzinho para poder contar isso. E eu achava que o YouTube não dava mais para poder contar. Não dava, porque no dia que eu fiz cobertores em árvores no Tibete, eu quase perdi o canal. Tem um vídeo aqui no canal chamado Cobertores em Árvores no Tibete. Inicialmente, o nome desse vídeo era Funerais em Árvores do Tibete. Vocês não fazem ideia do que eu tive que fazer para poder traduzir do chinês. Primeiro para achar a matéria, sabe? E poder comprovar que aquilo era verdade. Porque era um grupo de ciclistas chineses, eles visitaram o Tibete. E disseram para eles assim, olha, tem um tipo de funeral estranho aqui perto, quer dar uma olhada? Eles, vamos lá. Eles subiram numa van e entraram montanha dentro no Tibete. Tá ali no Cobertores em Árvores, viu? Chegando lá era um templo, sabe, budista, com alguns lamas, né, sabe, monges jovens. E eles levaram eles até um local onde havia muitas árvores e haviam cobertores, panos, caixinhas nas árvores, cheios de restos mortais de bebês. Eu falo isso na live, nesse vídeo, né, que eu fiz. Só que é o seguinte, gente, o que eu mostro são cobertores, bloquinhos, bolinhas de cobertor enrolado na árvore. Eu não mostrei osso nenhum, eu não mostrei nenhum cadáver, eu só falei. E o YouTube me bloqueou. Aí tu vê o calibre da coisa, né, gente? Não dá pra falar essas coisas. Aqui não, parece que é o seguinte, na internet brasileira e principalmente no YouTube, não se pode morrer. Eu já cansei eu já brinquei com isso. YouTube, pra poder falar de fantasmas tem que morrer. Não concorda? Enfim. Então eu queria muito um lugarzinho assim, que eu penso assim, onde eu posso contar essas coisas estranhas, essas coisas bizarras, sabe, difíceis de conseguir.
E inclusive ter a liberdade de falar também de funerais, de morte. Eu não quero chocar ninguém, certo? Mas tem muita cultura, muito pedaço de cultura interessante por aí, que vale a pena a gente dar uma conferida, conhecer. Para isso, cara, que eu precisava desse espacinho, sabe? Só para nós, só para os cupinchas chegadinhos. É isso, viu?